ansiedade está ligada na ansiedade também? Porque Está. foi curioso, né? Geralmente. De abrir o armário. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque a curiosidade junto com a ansiedade. Eu já Uma fiz, boa ligação. Eu já fiz isso numa sala de aula. Peguei um pacote muito bem embrulhado, com um presente, com um top bacana e coloquei em cima da mesa. E comecei a dar aula e não falei nada, deixei ali. Mas o povo não tirava os olhos do pacote do presente. Né? E terminou a aula e tudo. Não, porque eu falando ali, sempre na nossa vida existem surpresas. E nós temos que estar preparados para surpresa. Então eu fui gerando uma expectativa e aí terminei a aula, bom, gente, Deus abençoe e tal. Aí todo mundo, e esse pacote de presente? Não, isso é nada, não, isso aqui é nada. Isso aqui, não, pensei que isso ia abrir e dar de presente para alguém, ia não sei o que, isso aqui. Então, expectativa, assim, né? criou uma expectativa e a expectativa excessiva pode se tornar uma ansiedade. Agora, pastor, a gente está falando aqui de ansiedade, é muito bom quando a gente traz exemplos práticos, né, nosso do dia a dia. E eu passei por uma experiência que quando eu me estressei, eu já até falei isso aqui antes, uma época da minha vida eu passei por um estresse muito grande, uma situação que eu estava vivendo. E junto com o estresse veio a ansiedade. Eu até acredito que eles andam bem juntos, né? E nessa época eu notei que eu engordei de uma maneira muito fácil, assim, sem comer, às vezes nem tinha necessidade de comer tanto, mas mesmo assim eu engordei, ganhei algum peso. Isso tem relação com a ansiedade? O que causa no corpo? Agora a gente falando do físico, não só do emocional, mas quais as consequências que o corpo sofre com a pessoa que é muito ansiosa? Eu não sou médico, mas assim, conversando com alguns profissionais, eu disse que quando nós estamos assim, extremamente ansiosos, nós liberamos do nosso organismo um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio cortisol, ele leva a pessoa a ingerir, a comer, não é? E a comida, então, obviamente, a pessoa acaba engordando. E normalmente, o apetite maior da pessoa é por coisas doces, não é? Então, a pessoa começa a ingerir e aí não tem como, não é? Ela acaba engordando mesmo por causa desse hormônio que ele é liberado no organismo, não é? Então, alguém que está vivendo momentos de ansiedade muito grande ou profundo, a tendência natural é de engordar porque come. E tem gente que não come, né? Que é o inverso, né, pastor? A Tem gente ansiedade que o apetite... Exatamente. Prega. Agora, o pastor Guerra falou dessa ansiedade que é a natural, ou seja, a gente sempre tem expectativa, a expectativa ela é natural. Quem não tem expectativa está morto, porque realmente a gente precisa sonhar, a gente precisa fazer expectativa. É diferente, né? Agora, fala um pouco sobre até onde é normal, até onde não é normal. O pastor Guerra disse um pouco sobre isso, mas no fator espiritual também. Isso. A gente sabe que a fé ela é uma certeza daquilo que a gente pode não ver. Talvez do que a gente não vê e das coisas que a gente não tem condição de esperar e nem pegar. É um fato de você realmente visualizar aquilo que não se vê. Enfim, baseado nisso, a fé, talvez a ansiedade seria o maior trauma para a fé, seria o maior vilão da fé, porque você não vai conseguir viver, então, confiando. Você vai... por isso que o texto de Pedro 5,7 fala justamente isso, lançando sobre ele quem? Jesus, né? Toda a vossa ansiedade, toda. Mas é uma ansiedade tão pequena, tão normal, vamos usar essa expressão, né? Aquela normal. O Senhor coloca isso, lança sobre ele, lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Porque, diz o texto, Ele tem guardado de vós, Ele tem protegido você, Ele tem livrado você de toda e qualquer situação. E nós vemos muitos textos da Palavra de Deus falando sobre a ansiedade. O texto de Provérbios, por exemplo, diz que o coração abatido, ou outra tradução diz, o coração ansioso, ou seja, uma palavra de um amigo pode fazer com que ele seja revigorado, animado, estimulado. Então, a nossa fé é interessante, ela precisa estar estabelecida não em pessoas, não em estruturas, não em dons, mas no Senhor, ou seja, porque só Ele pode suprir essa ansiedade, né? Só Ele pode suprir, muitas vezes, essa nossa antecipação de situações que a gente nem sabe que vai acontecer ou pode vir a acontecer, né? Então, alguém que começa, por exemplo, vai no seu trabalho, foi contratado recentemente, e aí começa a trabalhar e fica pensando, como é que vai ser a recepção? Será que as pessoas vão me recepcionar bem? Eu não posso errar, né? 3 meses de experiência, sabe? Então,
fica aquela coisa, já fica sofrendo por antecipação. A pessoa ansiosa, ela se preocupa muito, né? E Sofre. preocupar é o quê? Você se ocupar antes daquilo que acontece. Nem sabe se vai conhecer, né? Se vai acontecer. Então, será que a gente tem confiado pouco em Deus, gente? Em Mateus 6, Jesus relata que a ansiedade, Jesus fala assim, aumentarás por acaso um côvado na sua altura? Exatamente. Não é? Aumentarás. Ou seja, vai ter ganho nenhum, né? Nenhum. Sim. Jesus fala, não tem ganho. É um sofrimento tolo, vamos dizer assim. É claro tolo, que a gente respeita. Eu também tenho que controlar muito a minha ansiedade, muitas coisas. Hoje meu time joga aí, aquela ansiedade, você fala, será que vai ganhar, vai perder? Na verdade, hoje nós tínhamos que falar sobre esperança. É verdade. Esperança pro time paulista. Tá Eu tô precisando, né? dando esse toque aqui mais tranquilo, para você que está ansioso para saber como é que tá o desenho do Igor aqui. O Igor tá aqui com a gente. O Igor já tá pronto o desenho. Nós vamos mostrar agora aqui para controlar a sua ansiedade. Você vai Nós esperar estamos te até o final ajudando. do nosso programa para a gente mostrar pro Igor. Igor, que ele tem um projeto chamado J5. Você pode conhecer depois o projeto dele, J5. Tem o site dele de produção, do J5, que é o site do Igor, que você consegue encontrá-lo lá. Ele fez um desenho aqui ilustrando essa Semana da Criança aqui e as profissões na Semana da Criança. Então o Igor daqui a pouco mostra pra gente aqui. Você também tem ansiedade, Igor? Tive muita no começo do ministério, essa questão da gente querer fazer na frente de Deus, então a gente aprende, né? Quando você tem um coração disposto. Valeu a pena aprender? Com certeza, sempre vale a pena aprender, né? Você nunca deve deixar de aprender. Sempre tem que aprender. Sempre tenho que aprender. O desenho é um método, porque a gente pensa o seguinte, que o desenho, para quem tem facilidade, é como se fosse uma higiene mental. Você vai... uma terapia. Uma terapia, tranquilamente. Você vai limpando aquilo que não presta do cérebro, vai colocando para fora no desenho. Ajuda? Ajuda bastante. Então, uma terapia. você recomenda desenhar? Recomendo. Tá Pra quem ansioso? desenha. Vai desenhar. né? Tá ansioso, né? Vai pescador, vai desenhar. Inclusive tem um e-mail do Igor na tela, você quer aprender a desenhar, você manda um e-mail para ele. E também você quer discutir esse tema com a gente, lembrando que a gente está dando uma pincelada no tema ansiedade hoje. Quinta e sexta-feira esse tema vai bombar, vai pipocar aqui no nosso programa. clinicadaalma@redesuper.com.br é o endereço do e-mail do Clínica da Alma aqui para você participar. 3209-3301 é o telefone para você ligar para o nosso CAT. 3253-3320, pode ligar para falar ao vivo aqui. Pastor Guerra, Pastor Rogério estão preparados para te atender aqui no ar. E também você pode twittar, @detudumpoco.tv. Você não deixe de twittar. Tem aqui um Twitter muito interessante. Aliás, deixa eu ler um aqui. Primeiro, meu esposo foi trabalhar nos Emirados Árabes, retorna ano que vem. Quando nos falamos, trato ele mal. Isso é resultado da ansiedade? Meu Deus, querida. Não, Mas eu entendo que pode ser até um nervosismo de saudade, aquela coisa toda. Certeza. E tem uma outra pergunta muito interessante. Bom dia. Então foi isso que aconteceu com a Eva? Porque você falou do armário, a questão, você não toca no armário do fazendeiro e Deus deu lá o Éden, deu todo o jardim, dominem, fique à vontade, só não vem nessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal. Uma Exatamente. ótima sacada Eu da Regina creio que Lúcia. ela foi deve ansiosa, ter rodeado ali muitas vezes, né? Quem pergunta da Eva é a Regina Lúcia e quem está perguntando dessa questão de tratar até mal o esposo quando liga para ela é a Esther Milena. Pode ser um reflexo? Um dos sintomas da ansiedade é a falta de paciência. Ou seja, a pessoa fica extremamente impaciente. Não sei se é isso. Talvez assim, se você pensar que seu esposo vai retornar daqui a um ano, eu acho que poderia deixar qualquer mulher. O que você acha? Se você receber essa notícia, o Leozão, só daqui a um ano. Nossa. Ela vai chorar aqui no ar já. Não é fácil, não. Não imagina, não você chora. Falar eu só acho- pelo Skype e tal. Oi, Não, amor. Beijo. a carência, tudo envolve, né? Mas é importante a gente também preparar o ambiente. Por quê? Com certeza. A gente tem que, ainda mais à distância, você tem que tentar atrair o seu esposo. Então, ele tem que ter mais desejos em te ligar. Então, nada melhor do que você preparar um ambiente pelo telefone, né? Falar, trazer a memória, aquilo que dá esperança para os dois, né? Trazer recordações, conversar, vocês. Então, assim, né? A minha dica para você, né? E orar, pedir, Senhor, me renova, porque com certeza para ele também não está sendo fácil. Trabalho, né? Às vezes até essa
forma de tratar ele mal, é inconsciente, é uma raiva, porque ele está lá. Ele poderia estar aqui. E, na verdade, talvez não depende, né? Às vezes a necessidade faz com que isso aconteça. Mas Deus, ele fortalece a gente nesses momentos. E outra coisa também... Fala da Eva também, pastor Guerra. Isso foi o que aconteceu com ela. A Eva odiou a árvore ele muito, né? A questão dela é que ela vai criar uma ansiedade nele. Porque ele vai ficar preocupado com a atitude dela. Isso. Como ela está aqui, né? E ele vai criar uma ansiedade nele lá, para ele trabalhar e tudo, pode até atrapalhar no trabalho. Vai gerar uma expectativa. Para ela mudar a forma de tratar, para tirar, né? Aí ela vai... Né? E ela completa aqui, pastor Guerra. Temos 6 meses de casado, falamos só via Facebook e Skype. Obrigado pelas palavras. Ou seja, essa é a realidade. É um casamento novo, é uma situação nova. Ou seja, todo mundo fica... E também, assim, deixar à disposição. Tem a Clínica da Alma, Isso, né? Você pode procurar. Tem o culto dos jovens adultos, Olha todo aí. sábado, Isso, 9 horas. Eu e meu marido vamos estar lá. A gente, Tranquilo. né, procurar a gente. Porque ajuda, né? Pessoas próximas. Resumiu, viu? Esther Milena, você vai procurar, então, a pastora Carol, se você mora aqui em Belo Horizonte. Caso contrário, entre em contato com a Clínica da Alma, mesmo assim por e-mail, no clinicadalma@redsuper, porque a gente vai te ajudar nessa questão para você não ficar mal, não. Aliás, seu marido vai ficar com tanta saudade que vai trabalhar rapidinho para voltar para Isso. O ano já está acabando. E uma outra dica é Rede Super 24 horas. Não Não, Inspirando você. Inspirando você o 24 tempo todo. Muito bom. A telespectadora tocou dessa questão da Eva, mas olha que coisa interessante que ela fala. Ela entendeu realmente o armário como simbolismo dessa árvore do conhecimento do bem e Mas do mal. eu creio nisso também. E olha a mudança que nós tivemos a partir de todas as gerações de Adão e Eva, a primeira geração que a gente crê, por causa de um sentimento de assim, a ansiedade de buscar ou até mesmo uma persuasão da serpente através da pessoa de Satanás, tentando trazer ela. Minha pergunta, pastor Rogério, é por uma persuasão de algo que a ansiedade toma conta no coração da gente? Com certeza, com certeza. É uma coisa você dizer assim, não se sabe qual é o fruto, né? Foi convencionado por algumas crenças anteriores que foi a maçã. Mas vamos que tenha sido uma jabuticaba. Agora você diz assim, o fruto dessa árvore você não vai poder pegar, porque senão você vai morrer. Então você não pode pegar esse fruto. Então, com certeza, essa expectativa, você passar por ali, por que eu não posso? Por que eu não posso pegar? Por que isso? Então, na realidade, se tornou o quê? Uma melancia, em termos do tamanho que esse fruto representou na vida de Eva. Não sei se foi exatamente isso, óbvio, mas com certeza qualquer coisa que você diz assim, isso aqui, você pode fazer tudo isso aqui. Agora, isso, ou tomar esse copo, pegar aquilo outro, de jeito nenhum, porque esse você não pode. E aí, mas por que eu não posso? Aí isso vai por que atrair, ele é diferente? né? Por que tu entende? E isso cria expectativa que se torna uma ansiedade e aí vem a consequência. Só podia falar pra gente quais os sintomas da Que pessoa que causa tem também, ansiedade, para pessoas identificar, será que eu sou ansiosa? Ou não, para identificar, assim, a gente começar a olhar para a gente mesmo e observar. Tem alguns, né? Um deles é que a pessoa, que é um principal, eu percebo que a pessoa não consegue relaxar, não é? A pessoa não consegue relaxar e aí nós poderíamos trazer isso para o nosso contexto, ou seja, a pessoa não consegue descansar em Deus, ou seja, que o Senhor vai suprir, que o Senhor tem a resposta certa, que o Senhor vai trazer a provisão, que o Senhor vai abrir a porta onde aos olhos naturais está tudo fechado. Então, o relaxar aqui não é só aquela coisa assim de você deitar na cama e logo você pega no sono porque tu estás ali, o Senhor está ali. Não, esse é um outro sintoma. A pessoa que tem problema de ansiedade, ela não consegue dormir cedo, porque ela o tempo todo a sua mente está funcionando. Mesmo que ela deite a cama, a mente dela não consegue descansar. Sabe aquelas pessoas que deitam, dormem, mas acordam de manhã? Cansado. Meu Deus, estou cansado, tenho que enfrentar esse dia, porque ela não conseguiu relaxar. A mente dela ficou o tempo todo pensando, articulando coisas e muitas vezes a pessoa acaba sonhando também. Acaba sonhando situações porque, na realidade, a mente dela não para, ela precisa drenar aquilo ali. Pesadelos. É pesadelos, tem pessoas que têm pesadelos. Muitas vezes eu sei de atender irmãos, homens, que tem que estar orando pela esposa, né? Porque ela não consegue dormir, tem que estar ministrando porque se bate na cama, ou vice-versa, né? Não é só ou mulher. Acorda o marido, né? Acorda o marido. Eu não vou dormir, você também não vai dormir. Né, Luciano? Então, assim, essas situações acontecem, ou o inverso também.
não é? O homem super tenso, super preocupado, tem pesadelos, chuta a esposa. Ixi, meu Deus. Não é? Isso são o quê? São reflexos naturais. Aquilo que acontece no corpo.